eu vejo o seguinte, que isso se liga muito à questão envolvendo ambientalismo na Amazônia, né? Onde que, justamente o Aldo falou que algumas ONGs tentam fazer essa cooptação de uma causa legítima, dão uma travestida nessa causa e acabam levando como se o índio fosse o verdadeiro protetor do meio ambiente, que se acabar com o índio, né, acaba com o meio ambiente. Né? Então, isso para mim é uma coisa que, se o índio virar urbano, a floresta acaba. Né? Então, essa é a cabeça de ameba desse povo. Então acontece o seguinte, pessoal, com relação a tanto a proteção ambiental, o Aldo um dos caras que foi fundamental aí para nosso Código Florestal, essa relação tanto ambientalismo, ONGs e índios, como é que isso se junta para ter uma ameaça à própria Amazônica? Porque eu já vi aqui já fiz até um vídeo aqui no canal que uma das coisas que está lá na própria. Aquele negócio de defesa da ONU, da ONU, né? Esqueci o nome, Conselho de Segurança, que se qualquer ameaça lá está lá um código, está uma linha dizendo o seguinte, que qualquer ameaça ao meio ambiente, tá? Como algo com relação à ameaça à segurança nacional, que o meio ambiente está ligado à segurança nacional, segundo eles, é passível de invasão. Tá? Então, o que vocês podem me dizer com relação a isso? Essa relação dessas ONGs, o ambientalismo e essa causa indígena que foi cooptada com relação até com relação à soberania nacional. Pode começar. Tudo bem. Eu disse certa vez, quando começou esse conflito da Rússia com a Ucrânia, que isso era um conflito da Rússia com a OTAN. E a OTAN tinha oferecido para o Brasil uma posição de observador ou de amigo, uma coisa assim, de país preferencial. Não era de membro, mas era um tipo de relação privilegiada. E eu disse, olha, o Brasil não está na OTAN, mas a OTAN já está no Brasil. E o braço da OTAN e do império, desses interesses externos no Brasil, são essas organizações não governamentais que agem em inteiro acordo com as políticas públicas dessas nações imperiais. Essas grandes organizações não governamentais europeias e americanas agem de acordo com os interesses dos Estados Unidos, com o interesse do Estado americano, da sociedade americana. Isso tem livros e mais livros publicados documentando essa relação, como aquela agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que é o braço do governo americano para se meter em tudo, desde a educação, como o acordo MEC, teve o acordo MEC-USAID nos anos 60, aqui no Brasil, e as políticas ambientais produzidas pela USAID e adotadas pelas organizações de Estado do Brasil, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e outro sistema de áreas de proteção. Tem aqui a área de proteção da Amazônia. Essas áreas são todas construídas a partir das orientações da USAID, via essas organizações não governamentais. Agora mesmo a FUNAI acabou de anunciar um acordo com a WWF, que é uma dessas agências americanas e europeias, para acompanhar, chamam de monitorar, eu não gosto dessa palavra, acompanhar as terras indígenas, as áreas indígenas, o meio ambiente nas áreas indígenas. Então, o braço desses interesses externos aqui na Amazônia são essas organizações não governamentais, isso é público. Mas um Estado anêmico, um Estado frágil, governos frágeis, dominados por dentro por essas agências, deixam a Amazônia completamente vulnerável.
tirando uma instituição aqui solitária, que são as Forças Armadas, que cumprem um trabalho aqui quase que de apostolado, de dedicação a essas populações, o resto são as agências ligadas aos interesses externos. O IBAMA, o Ministério Público, a FUNAI, foi esvaziada por dentro por essas ONGs, entregaram a FUNAI. As ONGs, o que é que as ONGs fizeram? Esvaziaram a FUNAI para assumir o papel da FUNAI, substituir o Estado na relação com as populações indígenas, em benefício dos interesses internacionais. É isso que está por aqui. Você vê isso aqui em Altamira, em Santarém, em Manaus, em Boa Vista, em tudo quanto é lugar. Chega momentos em que você vai tomar um café da manhã numa cidade dessa, você é a única pessoa, e a pessoa que faz a tapioca, as únicas que falam português no café da manhã. Cheio de gente. Eu estou num avião de Belém para Altamira, está cheio desse tipo de gente. Ah, porque vai fazer pesquisa, vai fazer pesquisa. Mas tudo vem fazer pesquisa aqui. Eu ando pelo Brasil inteiro, nunca vi uma coisa dessa em Porto Alegre, em Curitiba, em Maringá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Fortaleza, em Recife. É aqui na Amazônia. Essa presença ostensiva. É uma situação degradante de um país que não sabe proteger o seu interesse. Um estrangeiro, para chegar na Amazônia, primeiro precisaria preencher um formulário. Vai fazer o quê? E deixar as informações com o Estado brasileiro. Isso aqui devia ser protegido pela inteligência do país, mas aqui não. Agentes do governo americano andam aqui na nossa intimidade, nas nossas fronteiras. Eu tenho essas informações do Ministério da Defesa. Aqui o Ministério da Defesa e o Exército não podem fazer nada, não tem poder de polícia. Isso é uma omissão do Estado brasileiro. Então, agora vai ter uma CPI, a 4ª ou 5ª CPI, para investigar as ONGs. Mas as ONGs no Brasil encontraram uma proteção especial do Supremo Tribunal Federal. Aqui no Brasil, você quebra sigilo de presidente da República, como aconteceu com a presidente Dilma, um juiz de primeiro grau quebrou o sigilo da presidente da República, não aconteceu nada. Quebra-se sigilo de presidente, de empresário, de deputado, de prefeito, de governador, de jornalista, de todo mundo. Mas as ONGs foram protegidas. Por que é que as ONGs recorreram ao Supremo para proteger as suas informações bancárias? O que é que elas tinham a esconder? Só o fato de recorrer ao Supremo já era o suficiente para que essas informações fossem acessadas. Como é que você tem uma agência estrangeira trabalhando aqui na Amazônia, recebendo fortuna de recursos externos, sem acompanhamento do Estado brasileiro? Você acha que os Estados Unidos permitiriam uma coisa dessa? Você acha que alguém entra no Vale do Silício, na fábrica da Boeing, nos campos de experimentação do governo americano, das forças de defesa, da China, da Rússia, da França, de qualquer lugar? Vocês lembram que o Greenpeace tentou chegar perto lá daquela ilha, do atol de Mururoa, e a Marinha Francesa despedaçou o barco deles com um tiro de canhão? Mas aqui não, os barcos do Greenpeace sobem e descem a Amazônia, entendeu? Fazendo suas farras homéricas, sem que ninguém tome conhecimento. É uma coisa lamentável. Biratã, antes de você falar, eu vou ilustrar o que o Aldo falou, tá? Com uma foto aqui que eu sempre falo, né, nas minhas palestras. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor. Exatamente, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui é uma cartilha lá dos Estados Unidos, tá? Onde que eles falam fazendas lá, florestas aqui. É justamente onde eles pagam ONGs para atrapalhar a nossa agricultura aqui no Brasil e contra a nossa agricultura aqui.